Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, bispo diocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 30 de setembro, o 26º domingo do tempo comum, cujo evangelho é o de Marcos 9, 38 a 43, 45, 47 a 48. Portanto, nós observamos neste santo evangelho de hoje, o que é muito curioso, é a autoridade dos discípulos, que ficam incomodados porque alguém expulsa demônios em nome de Jesus. Um homem expulsava demônios em nome de Jesus e os discípulos o proibiram. Eles se acham, assim por dizer, mais ou menos como que donos, do nome de Jesus. E o excesso de zelo, talvez, pudesse ter levado ou elevado um certo grau de ciúme por parte dos apóstolos de Jesus. É discípulo de Jesus, portanto, quem está associado a um grupo que traz o seu nome, ou quem faz o que Jesus fazia. Ninguém pode expulsar os demônios e ser contra Jesus, ou falar contra Jesus, ou agir contra Jesus. Os discípulos, portanto, um pouco antes, não conseguiam expulsar um demônio. Aí está a grande questão, que nós encontramos também no Evangelho de Marcos, no 9º capítulo, por uma falta de oração. E em seguida discutiam quem seria o maior no grupo deles, nesse mesmo capítulo 9 de Marcos. E eles não tinham aprendido ainda quase nada sobre aquilo que Jesus, mestre, havia ensinado. E o ensinamento de Jesus torna-se um ensinamento muito atual. Significa para nós também que não podemos monopolizar o seu nome, acharmos que nós somos donos do nome de Jesus. Quem faz o que Jesus fez está ao lado dele. Poderíamos ainda dizer, quem dera, que o mundo pudesse se empenhar como Jesus se empenhou e fazer, portanto, libertar o ser humano de todas as amarras do pecado. Jesus garante, portanto, a recompensa para quem der um copo de água aos discípulos, porque eles são de Cristo. É interessante observar que, ao mesmo tempo que Jesus faz uma reprimenda aos seus discípulos por conta de alguém que está usando o nome dele para o bem, Jesus, portanto, fala que esses discípulos merecem um copo d'água. É o primeiro ensinamento que podemos dizer que é um ensinamento sobre a partilha e ajuda mesmo para nós entendermos aquelas coisas que muitas vezes são insignificantes, porque podemos perguntar, o que é dar o copo d'água para um discípulo, para uma pessoa? Então o gesto de doar, de partilhar, de acolher, é muito mais valioso que o próprio conteúdo da doação. Então, nós temos aí duas expressões interessantes que Jesus usa, dos versículos 42 ao 48, desse mesmo capítulo 9 do Evangelho de Marcos. Ele fala dos pequeninos. Os pequeninos, quem são os pequeninos na linguagem de Marcos? Na linguagem de Marcos, os pequeninos são os que creem. E fala também sobre a possibilidade de nós escandalizarmos esses mesmos pequeninos. E este verbo escandalizar em Marcos significa conduzir alguém ao pecado, ou seja, à perda da fé, ao descompromisso com o Messias. E aí Jesus cita 3 membros do corpo, que é uma imagem muito bonita, que também não deixa de ser uma imagem temporal que nos prepara para o momento de comunhão definitiva com Deus, ou também chamado momento escatológico. Jesus cita 3 membros do corpo, que seria a mão, o pé e o olho. E com 3 sentenças, simbólicas, assim podemos dizer, igualmente construídas, mostrando o contraste entre o entrar na vida, ou seja, no reino de Deus, e ser jogado na geena. Lembremos-nos, portanto, que a geena é uma imagem também escatológica do fim dos tempos, mas é uma imagem que Jesus usa, muito comum na sua época, porque a geena era o lugar onde se queimava o lixo da cidade e onde o fogo também estava sempre aceso, um fogo inextinguível. E é um símbolo, assim por dizer, da destruição. Ou seja, é um símbolo também, podemos dizer, de um castigo futuro. Não é o castigo de Deus, mas
aquele prêmio que nós, entre aspas, construímos para nós mesmos, quando nós optamos contra Deus, não a favor de Deus, da sua vontade ou do cumprimento da sua palavra. E aí, portanto, a imagem da mão, do pé e do olho, né? É importante não perder todo o corpo, mas cortar uma dessas partes, significa aquilo que em nós nos impede de uma verdadeira e autêntica comunhão com Deus, ou que nos impede propriamente de seguirmos esse itinerário que nos conduz ao reino definitivo. Então, a mão que executa as ações e o pé que conduz a pessoa e o olho que muitas vezes cobiça eram, assim por dizer, a sede dos impulsos pecaminosos e da própria concupiscência. Jesus sabia disso. Então, com estas 3 sentenças, Jesus nos ensina a salvar nossa vida através do domínio da cobiça e da ganância. Ele nos ensina, portanto, a romper radicalmente com tudo que com tudo que conduz ao pecado, ou seja, a cortar, nesse sentido, o mal pela raiz. Não é que Deus quer que nós cortemos, né, aquilo que Ele nos criou, que Ele nos deu, que é o nosso corpo inteiriço, mas é uma imagem simbólica, parabólica, que Jesus se serve para mostrar, muitas vezes, que nós temos uma parte em nós que não é muito condizente com a proposta de Jesus no Santo Evangelho. Na verdade, é uma imagem que exige o testemunho de cada um de nós em relação a Jesus. Portanto, a mensagem que fica, no final de tudo isso que nós refletimos, é que quem fala em nome da Igreja e do Evangelho deve cortar de si mesmo a mão que seja muitas vezes um contra-testemunho ou um perigo espiritual para os outros. E se os olhos dos nossos irmãos virem em nós, assim por dizer, a presença de Jesus, muitos já não usarão seus pés ou seus olhos para pecar. Quem viu a luz de Deus, mesmo na suave aurora ou no tímido crepúsculo do testemunho fraterno, já aprende a olhar para o esplendor da face do Senhor. A Igreja, que não é testemunho vivo dessa exigência de Jesus, não pode ser Igreja. Que possamos então nos servir desse tempo para corrigir os nossos vícios e vivermos uma vida de estreita comunhão autêntica com o nosso Deus, que passa, portanto, pelo nosso testemunho, seja na Igreja que no mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus os abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e tenha misericórdia de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Por intercessão da Virgem do Carmo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado domingo.